Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa Live Livres. O tema de hoje é aceitos por Deus, mas aceitamos a nós mesmos? Esse é bom. Irmã Leila, seja muito bem-vinda. Enquanto a gente vai iniciando aqui, as pessoas vão chegando. Vocês já podem compartilhar, enviar essa live para outras pessoas, para seus amigos, para quem você ama. E com certeza seremos muito edificados nessa noite. Aqui na minha companhia presencial temos a pastora Gabriele. A mãozinha dela pelo menos está participando. Essa menina é uma benção. Você não vai derrubar nada no sofá, Gabriele. Pastora Marilena, seja muito bem-vinda. Vocês que forem entrando aí, deem um alô e me digam se estão me ouvindo bem, se estão me vendo bem. Você está vendo aí, Gabriele? Zé Renato, seja bem-vindo, irmão. Eu não estou vendo o que você está vendo, não. Mais ao vivo do que isso. Joyce, muito bem-vinda. Vocês me veem bem? Me ouvem bem? Diga aí pra mim. A gente já vai começar a falar. Boa noite, irmã Leila. Valéria, muito boa noite. Pai, Joyce, paz. Lucimar, seja bem-vinda. Aproveitem, gasta o dedinho compartilhando. Convide as pessoas. Nessas últimas semanas, Josi, bem-vinda. Nas últimas semanas nós falamos sobre rejeição, sobre ir além da rejeição. Nós identificamos maneiras, falamos sobre maneiras que identificamos a rejeição, formas como nós reagimos a ela, como nós encaramos a dor da rejeição. Gabriele, você tá fazendo bagunça. A Gabriele sempre participa das nossas lives, fazendo alguma coisa. Nas últimas semanas ela já derramou refrigerante no sofá, já deu uma bicuda na mesa, já derrubou o copo, já bateu a porta. Hoje ela botou música no celular. E tá rindo. Então na semana passada nós falamos sobre a aceitação de Deus, que Ele enviou seu Filho para nos aceitar. O próprio Deus criou um caminho de redenção e de reconciliação. Nós falamos sobre Adão e Eva no Jardim do Éden, algumas atitudes que Deus teve com eles. Mesmo depois deles se envergonharem por conta do pecado, o próprio Deus criou um caminho de reconciliação. Deus cobriu a nudez deles, deu um novo plano, cuidou. E hoje os tornou filhos aceitáveis e nos tornou filhos aceitáveis. E hoje nós vamos falar sobre a aceitação de nós mesmos. Por que eu comecei dessa ordem? Primeiro, a aceitação de Deus. O som tá baixo? O som tá baixo. Se não tá aí em cima da mesa, não tá lá. Eu posso falar um pouco mais alto? Digam pra mim, melhorou um pouco agora? Boa noite, Dete. Boa noite, Juliano. Deve estar aqui em algum lugar. O som tá baixo ou é só para Lucimar? Fala pra mim. Talvez isso melhore agora. É isso aí, acredita. Talvez isso melhore agora. Aqui estou escutando bem. Dá uma confere aí no Facebook. Então vamos lá. O som tá bom agora? Maravilha. Boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda. Então vamos lá. Algumas pessoas estão entrando. Opa, Eliane. Então vamos falar hoje sobre a aceitação.
Deus, que esse momento de comunhão que estamos aqui, ainda que virtualmente, mas nós estamos reunidos no Seu nome, então aqui o Senhor se faz presente. Em cada casa, em cada lar, em cada coração. Muito obrigado por isso. Continue falando conosco, nos abençoando, nos orientando, demonstrando o seu cuidado em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Estamos falando sobre rejeição e aceitação. Hoje nós vamos falar sobre a aceitação de nós mesmos. Na semana passada eu falei sobre a aceitação de Deus. Deus é um especialista em reconciliação, Deus é especialista em redenção, Deus é especialista em aceitação. Ele nos acolhe, Ele nos aceita, Ele nos envolve, nos cuida, nos cura e por isso nós estamos aqui. Muitas vezes nós reconhecemos a aceitação de Deus, entendemos que devemos experimentar o amor na sua extensão. Só que algumas vezes nós falhamos em mergulhar a fundo na profundidade desse amor e da aceitação de Deus. E o que isso nos acarreta? Nós reconhecemos a aceitação de Deus, mas lutamos contra nós mesmos para esconder as nossas próprias falhas, medos e desejos. Muitas vezes nós admitimos para Deus, mas temos dificuldade em reconhecer nossas próprias lutas. Talvez pela falsa concepção de segurança, de escondermos nossas lutas de nós mesmos, de não admitir nossa própria luta, ou de compartilhar a luta com os irmãos, com o próximo, com o líder, com alguém da família, com um amigo querido. A gente tem a falsa sensação de estarmos seguros. Parece que andamos tanto tempo com um rótulo, com uma máscara ou com uma falsa aparência, que quando nos desnudamos, quando nós nos demonstramos como realmente somos, sentimos falta do rótulo que nós mesmos muitas vezes nos impomos. Nesse aspecto, a transparência pode causar dor. Só que a dor que a transparência nos causa, muitas vezes ela acontece porque nós imaginamos o que as pessoas vão pensar de nós, falar de nós e agir para conosco quando nos virem sem nossas máscaras e sem nossos rótulos. Muitas vezes a gente associa alguém, e muitas vezes nos associamos a uma doença. Ah, o fulano de tal do câncer. Ah, o fulano de tal que tem problema com cigarro. E quando retiramos um rótulo, nós perdemos a nossa identidade. Passamos tanto tempo sob julgamento. A propósito, todo rótulo é um julgamento. Passamos tanto tempo debaixo de julgamento e de um rótulo que quando nós nos percebemos livres, como dizem por aí, a gente não tem nem roupa para vestir para ser livre. A gente nem se reconhece. Mas aqui ninguém passa por isso. Pastora Gabriele. Água. Relógio. Aliança. É isso aí, é o trio. Enquanto isso eu vou falando com o pessoal. Tainá, boa noite. Raquel, pastora Martinha, Marli, pastora Gabriele, pastor Márcio, Anne, mais quem? Vanessa, pastora Vanessa, sejam bem-vindos. Então, o que acontece? Não importa muito se a sua luta, se a minha luta é contra o álcool, é contra a prostituição, se eu tento me esconder debaixo de maquiagens bem feitas, de roupas luxuosas, ou se eu me escondo debaixo de uma fachada religiosa. Não importa. Todos nós enfrentamos lutas, todos nós passamos por dificuldades, e quando nós não reconhecemos essa luta, é um sinal de que nós não... Gabriele, muito obrigado, trouxe água. Muito obrigado, meu amor da minha vida. Não de nada. Então, o que eu estava falando, Gabriele?
Isso muitas vezes acontece quando nós nos escondemos debaixo desses rótulos, é porque ainda não nos olhamos, nós não nos aceitamos como Deus nos aceita. Quando nós de fato compreendermos não só a extensão, mas a profundidade da aceitação que Deus tem sobre conosco, abre sobre nós, nos permite desfrutar, aquela falsa aceitação que depende exclusivamente da opinião dos outros, perde a força. E a gente pode, com o coração aberto, compreender que a aceitação genuína que nós recebemos das outras pessoas é também sincera. Quantas vezes a gente desconfia que uma pessoa está recebendo a gente na sua casa, na sua vida, oferecendo a sua amizade porque elas têm um interesse obscuro? Quantas pessoas sempre falam assim, entro nessa relação, mas eu estou com o pé atrás. Muitas vezes, quando a gente entra numa relação assim, nós nos afastamos. Como a gente falou numa das semanas atrás, nós mesmos erguemos nossos muros para que as pessoas não entrem na nossa intimidade. Então é preciso que a gente abra o coração e remexa em alguns cantinhos que muitas vezes bagunçados, que guardamos os nossos traumas, guardamos nossas dores, guardamos nossas perdas. Teremos que mexer muitas vezes nesses cantinhos para que a desordem seja desfeita e a luz e a ordem seja estabelecida em nosso coração. Mas para isso, nós vamos compartilhar alguns passos, 5 passos práticos que nós podemos dar para que essa vida de transparência e de aceitação aconteça na nossa caminhada. Vamos lá? Vamos nessa? Deixa eu falar aqui, quem está falando. Ih, o meu computador não consigo ver nada. Não está aparecendo nada para mim. Deixa eu ver aqui. Isso, hein? Meu Deus, Gabriele. Assessora tá top aqui, ó. Mas vai devagar que esse telefone é... Boa noite, Wagner, Sadi. Mas quem? É isso aí, pastor Márcio. Todo rótulo é julgamento. Exatamente bem isso. Gabriele, pastor Márcio escreveu. Gabi Carvalho, Lucimar, Débora. Isso aí. Muito obrigado. Daqui a pouco eu peço. Vamos fazer o seguinte, quando tiver uns comentários aí você vai me falando. Pronto. Olha que legal. Estamos combinados aqui, pastora Gabriela. Então, gente, vamos nessa. O primeiro passo que nós precisamos tomar esse é bem fácil. Aprender a se perdoar. Mas eu não me perdoo, não consigo me perdoar. Quantas vezes nós já dissemos ou já ouvimos esse tipo de frase? Só que esse tipo de declaração nos prende à culpa e nos deixa incapacitados. Essa declaração de não conseguir o próprio perdão, ela nos prende à culpa nociva, não à culpa, ao remorso nocivo e não ao constrangimento para querer mudar e fazer e ser diferente. Mas a culpa que aprisiona no sentimento de incapacidade de mudar e de crescer. Mas Elton, então quer dizer que eu não devo sentir culpa nem remorso pelos meus erros? Absolutamente. Absolutamente. Quando nós somos transparentes, estamos sujeitos à dor. Só que essa dor, ela revela em quais áreas da nossa vida nós estamos mais frágeis e precisamos fortalecer, e precisamos mudar, precisamos crescer, precisamos amadurecer. O confronto não traz conforto, mas traz mudança e crescimento. Vocês estão entendendo? Marcele, boa noite. Eu estou falando aqui com o pessoal. Marcele. Olha esse número aqui. Culpa que às vezes nem é nossa e sim do outro. Zilma. Culpa que às vezes nem é nossa, é do outro, exatamente. A gente falou isso tem umas 2 ou 3 semanas sobre não colocar as pessoas num pedestal e assumir uma culpa que não é sua.
Então, quando a gente é transparente com Deus, conosco mesmo e com as pessoas, por mais que gere dor, nós temos a oportunidade de crescer ali, naquela área em que a fragilidade pode estar gritando. Só que o que muita gente não entende é que quando nós convidamos o Senhor, quando convidamos Cristo para morar em nosso coração, para fazer morada em nossa vida, nós não vamos precisar mais fazer isso sozinhos. Porque Ele proporciona todo o ambiente em nosso coração para que a gente mude. E Ele não tem pressa. Ele tem toda a paciência do mundo para que a gente cresça, para que a gente rompa os limites. Só que muitas vezes a gente é apressado, como humanos que somos, nos desgastamos emocionalmente. Por quê? Porque não conseguimos abandonar a nossa própria culpa. A gente começa a... olha só, presta atenção. Quantas vezes você se agarrou à culpa de algo que você já tinha se arrependido e já tinha recebido o perdão de Deus? Quantas vezes isso já aconteceu? E às vezes o perdão até da própria pessoa. E às vezes até o perdão da própria pessoa que foi o causadora da ferida no seu coração. Pastora. Pastor Márcio botou aqui, ó. Confronto não traz conforto, mas gera transformação. É isso aí, anota a frase que eu falei. Já printa a tela para fazer os posts. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Gisele, Denise, Alain, boa noite, graça e paz, boa noite, graça e paz. A gente tem que entender o seguinte, essa necessidade de uma punição compulsiva, ela não tem parte no amor de Deus. A culpa, o remorso podem nos aprisionar, mas o arrependimento nos liberta de cadeias de culpa, do pecado, de erros passados. É preciso decidir e mudar. Tem gente que é tão compulsivo por se punir que inconscientemente toma decisões que destroem a própria vida. Quantas vezes, quantas pessoas a gente fala assim, não vai por esse caminho, a gente está vendo que o caminho é de destruição, aí a pessoa fala assim, não, mas eu tenho que passar por isso para eu aprender, eu tenho que passar por isso porque no passado eu fiz isso, eu falei aquilo, eu aprontei tal coisa, não, mas eu tenho que sofrer mesmo, porque só assim que eu vou aprender, só assim que eu vou me libertar. Aí acaba repetindo padrões nocivos de atitudes, de relacionamentos, de falas. E em vez de desfrutarem da liberdade que Cristo nos libertou, se prendem nas prisões que eles mesmos constroem. Em vez de nós desfrutarmos da liberdade para a qual Cristo nos libertou, nós muitas vezes nos aprisionamos nas prisões que construímos. O perdão é libertador, é isso. É exatamente, pastor Márcio. No Salmo 103:12 diz que quando Deus nos perdoa, Ele nos afasta do pecado como o Oriente está longe do Ocidente. Mas nós nos agarramos a Ele. Esse tipo de atitude, de se agarrar à culpa, só impede a cura e pode impedir que o propósito de liberdade para o qual nós fomos criados seja estabelecido em nossa vida. Rejeitamos a liberdade quando escolhemos a culpa. O pecado é tão ruim, tão podre, tão sujo, que eu pensei numa alegoria aqui, um cenário para descrever o que é o pecado. Imagina só, imagina por um minuto, nessas épocas de carnaval, nessas épocas de festa junina, onde tem aglomeração, que algumas pessoas estão com saudade, você está passando, aí você entra num banheiro público, pode ser um banheiro químico. Quando você entra lá,
você descobre que as 200 pessoas que estiveram lá antes de você não deram descarga. É uma sensação agradável, né? Agora imagina isso na sua casa por uma semana. Ninguém consegue. Se o vaso entope, no mesmo dia a gente já caça um jeito de arrumar. Chama um bombeiro hidráulico, bota saco de mercado na ponta de um desentupidor e soca o troço até liberar o entupimento. Mas por que com os nossos pecados a gente não faz isso? Por que com a nossa culpa a gente não faz isso? Por que com a nossa dor a gente não faz isso? Em vez de desentupir o nosso coração com essas porcarias, a gente permite que isso vá sujando a fonte da vida. E a fonte que jorraria água limpa e pura, que gera vida, começa a transbordar em água contaminada, que gera escassez, tristeza, morte, doença. Talvez essa seja uma alegoria muito ruim, um cenário muito ruim. Talvez eu esteja sendo até um pouco grosseiro falando sobre estercos. Mas essa é a palavra bíblica usada em Filipenses 3:8 para o pecado. É lixo, que a palavra grega usada significa literalmente esterco, excremento. Então, se você se incomoda só de imaginar essa cena, então você consegue, no mínimo, começar a compreender como Deus se sente quando nós nos apegamos ao erro, ao pecado, à culpa e muitas vezes a erros, dores, pecados, culpas que Ele já purificou, perdoou e nos redimiu. Uau, vocês estão entendendo? Cristina Arão, opa, Cristina Arão, ficou bom esse nome. Primeira coisa, aprender a se perdoar. Segunda coisa, alegre-se em suas fraquezas. Uma situação, uma atitude que pode nos impedir de desfrutar do poder da transparência é que quando a gente examina a nossa própria vida, a gente descobre o quão fracos realmente somos. Alguma vez você já teve algum pensamento tipo, eu fracassei, eu não sou ninguém, nada do que eu faço dá certo, eu sou um João ninguém, meu passado é muito conturbado, minha família é muito tensa, difícil, ninguém da minha família deu sorte, ninguém prosperou, ninguém teve uma vida saudável, ninguém teve bons relacionamentos, eu não sou bonito bastante, não sou forte bastante, não sou atraente bastante. Quantas pessoas você conhece que já tiveram esse tipo de pensamento? Às vezes até você, até eu mesmo. Se você já teve esse tipo de pensamento, eu vou te falar algo, não se preocupe, porque você é exatamente o que Deus está procurando. 1 Coríntios 1, 26, 29, diz assim, lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para essa vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que Ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagens diante de Deus. Tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus, por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado, se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Eu anotei aqui algumas referências de homens e mulheres de Deus para te motivar a se colocar com o coração aberto diante de Deus. Noé.
ficou bêbado e desmaiou. Abraão mentiu e ficou com medo diante do rei. Jacó era um enganador. Jefté, um dos grandes juízes de Israel, era filho bastardo. Davi, adúltero, assassino. Salomão, ninfomaníaco. Pedro, teimoso, impaciente. Paulo, segundo ele mesmo disse, ele era um mau preletor. E quanto às mulheres, Sara, mãe de Israel, duvidou do milagre, duvidou da promessa. Raabe, muitas vezes tratada como prostituta, faz parte da linhagem de Cristo. Ruth, que era estrangeira, foi bisavó de Davi e também faz parte da linhagem de Cristo. Marta era workaholic, viciada em trabalho. E Maria, mãe de Jesus, antes de ser mãe de Jesus, ela era, entre aspas, apenas uma adolescente comum. Essa é uma pequena lista. Existem inúmeros casos na Bíblia e em toda a história que demonstra que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias e as coisas fracas para envergonhar as fortes. A transparência nos obriga a admitir nossas fraquezas e tolices. Só que quando nós fazemos isso, nós entramos para uma longa lista de pessoas fracas e tolas que Deus tem usado para fazer coisas extraordinárias para Ele. Glória a Deus. Amém? Ou não amém? Ou misericórdia? Pessoal que está entrando, Rosângela, Marcelo. Amém ou não amém? Falem comigo. Eu sou essa pessoa, pastor Marcelo. Nós somos os Noés, Abraões, os Davises, os Jeftés da vida, onde as pessoas não veem alguém que era pequeno demais, desprezado demais e talvez simples demais, mas que Deus tem levantado para fazer coisas tremendas no mundo. E você é um desses, pastor Marcelo, irmã Cristina, Lucimar, todos nós somos esses caras, somos essas mulheres, essas pessoas que muitas vezes ninguém dá nada, ninguém vê valor, mas Deus vê valor. E já que eu estou falando disso, o terceiro passo que nós temos que dar, o primeiro é aprender a se perdoar. O segundo, alegrar em suas fraquezas. E o terceiro, se livre do orgulho. Se livre do orgulho. Muitas vezes nosso excesso de autoconfiança que podem impedir que o propósito de Deus se realize em nossa própria vida. Quando nós somos transparentes, nós temos que admitir e a falar sobre nós mesmos exatamente aquilo que temos a oferecer. Nada mais do que isso. A humildade, que é justamente você saber o seu valor, nada mais e nada menos do que você é e do que tem a oferecer, é isso que faz com que Deus nos escolha. E antes de nós nos alegrarmos com nossas fraquezas, a gente precisa reconhecer. A gente precisa reconhecer que é pela graça, é por meio de Cristo. Nós não somos autojustificáveis. Não somos autossalváveis. É por meio de Cristo. É por meio da graça. Nós somos obras em andamento. Obviamente não devemos nos agarrar ao nosso pecado, mas precisamos lembrar que nós somos pecadores, justificados, redimidos, lavados pelo sangue de Cristo. Não foi o meu próprio sangue, foi o sangue dele. Paulo diz em Romanos que Cristo nos amou quando nós não tínhamos como nos ajudar a nós. Quando nós não tínhamos nada para oferecer. Quando nós reconhecemos de verdade quem nós somos em Cristo, quando nós reconhecemos que Ele nos aceita, nós não seremos esmagados
pela dor da rejeição. Porque a humildade, além de lembrar quem nós somos, ela também nos lembra que precisamos depender de Deus diariamente. Por mais que nós façamos coisas grandiosas, Deus não nos chama por causa da nossa grandeza, e sim por causa da nossa humildade. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu quero dizer que Deus ainda precisa muitas vezes me humilhar. Às vezes, por mais que eu deseje me orgulhar do meu conhecimento, das coisas que eu já fiz ou eu faço, Deus sempre proporciona a oportunidade de validar a humildade que proclamamos. Deus sempre dá a oportunidade de nós validarmos a fé que bradamos aos quatro ventos que nós temos. Deus nos dá sempre a oportunidade de validar o amor. Não me ligou. Deus. Tem alguém ligando aqui loucamente para mim. Tá saindo aí? Tá travado? Vocês estão me vendo bem? Alguém está me ligando aqui insistentemente. Está travando e voltando? E agora? Tá certinho? Diga-me. Para encerrar essa parte do orgulho, numa frase. Deus não vai me deixar ficar convencido e também não vai deixar você ficar convencido. Não é pela sua grandeza que Ele te chama, pela sua pequenez, pela sua fragilidade, porque assim o poder dele é aperfeiçoado diariamente, diariamente, diariamente em nossa vida. Amém? Voltou. Então vamos seguindo. 8:05. Ih, meu Deus, já está acabando ó, o tempo. Sempre é isso. Sempre é isso, sempre acaba. Posso continuar? Vocês estão me vendo aí? Posso continuar? Sigo falando? Sigo falante? Então a primeira coisa, aprenda a se perdoar. A segunda, se alegre nas suas fraquezas. A terceira, livre-se do orgulho. E a quarta coisa, o quarto passo, procure o extraordinário nas coisas simples. Procure o extraordinário nas coisas simples. Deus nem sempre nos usa para realizar coisas consideradas espetaculares, poderosas e significativas diante dos olhos dos homens. Muitas vezes, assim como nós, nossas ações podem parecer bobas, pequenas e até mesmo insignificantes. Mas você não pode desanimar. Persista. Por quê? Nós nunca sabemos como Deus pode usar essas coisas pequenas, as coisas mais bobas aos nossos olhos, como Ele pode usar para cumprir o seu propósito. Só que primeiro é preciso que nós estejamos dispostos a realizar. A gente precisa estar com os nossos olhos abertos, porque nem sempre essas coisas, essas oportunidades que Deus dá, estão claramente visíveis aos nossos olhos. Muitas vezes as palavras não estão audíveis. Muitas vezes nós sentimos que, não sei, a dúvida pode incomodar. Então a gente precisa estar atento para que isso aconteça, para quando isso acontecer. Nem todo mundo foi convidado ou chamado por Deus para construir uma arca ou para tomar Jericó. Preste atenção. Quem se lembra da menina israelita que foi capturada pelos sírios? Quem se lembra? Falem comigo. Enquanto isso eu vou procurando aqui. Quem se lembra da menina que foi capturada pelos sírios? Quem lembra aí? Fala comigo. Quem lembra dessa menina? Se lembrar, escreve eu.
Quem lembra da menina que foi capturada pelos sírios? Onde está isso? Onde está essa história? Eu vou ler aqui, em 2 Reis 5. Naamã era comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e estimado pelo seu senhor, pois por meio dele o Eterno tinha concedido vitórias à Síria. Ele era valente, mas sofria de uma grave doença de pele. Certa vez, quando a Síria atacou Israel, uma jovem foi levada cativa e passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se meu senhor pudesse ir ver o profeta de Samaria, ele seria curado dessa doença. Naamã foi falar com o rei sobre o que a moça jairita tinha dito. O rei da Síria disse: você deve ir, mandarei uma carta de apresentação ao rei de Israel. A vida inteira dessa menina se resume em 3 versículos. Mas Deus usou seu pequeno gesto, seu pequeno ato de fidelidade para impactar uma nação inteira. Não apenas a sua própria geração, mas gerações futuras. Até hoje, a decisão de ser fiel nesse pequeno ato, de falar sobre o amor, de falar sobre a cura, de falar sobre o Senhor, impacta nossas gerações. Ela simplesmente falou com a sua patroa, que era a esposa do general Naamã, que ele estava leproso. Ela falou sobre o profeta Eliseu e o seu dom de curar as pessoas. Então ela disse isso para o marido, e o marido foi procurar o profeta Eliseu para que ele fosse curado. E o que aconteceu? Nós sabemos já a história. Ele foi curado, e depois de ter sido curado, Naamã declarou para Eliseu, está no versículo 15 de 2 Reis 5, em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Naamã levou sua nova fé e a prova da sua cura para a Síria. E centenas, talvez milhares de pessoas foram impactadas pelo testemunho do poder de Deus na sua vida. E numa história que é resumida em 3 versículos, ela jamais imaginaria o alcance que esse pequeno ato de fé, qual a proporção que isso tomaria. E eu digo isso para você. Talvez seja uma palavra com um vizinho, talvez seja uma oração por um amigo ou talvez um desconhecido, talvez seja um versículo que você compartilhe, talvez uma palavra amiga, um abraço acolhedor, um convite para ir à igreja. Talvez esse pequeno gesto de fidelidade possa impactar a vida de alguém tão grandemente que você não tem ideia da dimensão dos frutos que isso pode alcançar. Seja fiel. Valorize as pequenas coisas. A Bíblia nos ensina. Quando somos fiéis no pouco, o que acontece? Exatamente isso aí que você pensou. Está escrito. Sobre o muito nós seremos colocados. Ainda que nós não vejamos com os nossos olhos carnais, um pequeno gesto de fidelidade, uma pequena atitude de fé pode trazer uma grande transformação que a gente não tem ideia do impacto que isso pode trazer e causar. E o quinto, para a gente ir terminando, supere seus traumas centrais. Supere suas crenças centrais negativas. Às vezes as pessoas não percebem que têm dificuldade de se aceitarem. Elas apenas experimentam sentimentos e emoções quando alguma circunstância desperta essas crenças negativas, essas crenças ruins. Por exemplo, alguém pode se sentir um fracasso ou muito infantil quando começa um novo projeto, quando inicia um novo relacionamento.
Aí toda vez que começa um trabalho novo, uma relação nova, ela pode se sentir imatura e simplesmente não tem sem competência para desenvolver um bom trabalho, apresentar um resultado satisfatório, para desenvolver e construir um relacionamento saudável. Essa mesma pessoa, quando você investiga o coração, quando você mergulha para encontrar, para buscar os motivos disso, aí você chega num pai ou numa mãe ou numa figura de autoridade que disse a vida inteira que ele não seria nada, que ela não seria nada, que ela não seria ninguém, que ele não seria ninguém na vida. E de tanto ouvir isso por uma pessoa importante, de tanto ouvir isso por alguém que representava algo na vida, na nossa vida, na vida dele, na vida dela, a pessoa começa a acreditar nessa mentira. Então, toda vez que ela entra num trabalho novo, numa faculdade nova, num curso novo, num novo relacionamento profissional, relacionamento social, relacionamento amoroso, romântico, ela começa a ter ações que comprovam que ela é realmente um fracasso e que ela é incompetente para ter uma vida boa, às vezes nem merece ter uma vida boa, saudável, próspera. Então, se você conhece alguém ou se você é essa pessoa, eu quero que você se pergunte o que você vê em você mesmo que não consegue aceitar. O que você percebe em si mesmo que você não consegue aceitar. Talvez, se nós formos transparentes, alguns amigos podem se afastar, mas com certeza nós, eu, você, encontraremos novos amigos, outros amigos, ou vamos reconhecer amigos que não eram tão próximos assim, que vão nos aceitar como nós somos, com todas as nossas fraquezas e fragilidades, e eles nos amarão tanto, a ponto de que nos amarão como somos, mas nos inspirarão e nos motivarão a sermos melhores a cada dia. Seja o que for que você ainda não aceite sobre si mesmo, na sua própria vida, tome a decisão agora de mudar isso. Busque a ajuda de um amigo, a ajuda de um pastor, de um profissional, de um familiar, alguém que você confia e que quer o seu bem. Alguém que você pode se abrir e não vai te condenar, mas vai te estender a mão e caminhar com você. Presta atenção, se Deus escolheu te amar e fazer maravilhas na sua vida e através da sua vida, sabendo tudo o que Ele sabe sobre você, está na hora de você fazer a mesma coisa. Está na hora de você fazer a mesma coisa. Deus nos escolheu. Como Paulo nos diz em Coríntios, escolheu as coisas fracas para confundir as fortes e as loucas para envergonhar os sábios. Que nós sejamos esses fracos, tolos e loucos que Deus escolheu para usar, para fazer coisas grandiosas em nome dEle, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer salvação e liberdade, a começar em nós e em todos aqueles que cruzam ou cruzarem o nosso caminho. Amém? Vou fazer, já são 8h15, vamos terminando. Estamos terminando. Quantos foram abençoados essa noite? Escreve aí, amém. Amém, amém. Na próxima semana nós vamos falar sobre o terceiro passo da aceitação. Nós falamos sobre a aceitação de Deus na semana passada, hoje sobre a aceitação, nossa própria aceitação, e na semana que vem vamos falar sobre a aceitação dos outros.
Quando a Bíblia diz que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, existem duas pessoas nessa frase que precisam de amor. Mas como nós vamos amá-los se nós não nos amamos? E como vamos nos amar sem receber o amor daquele que é o amor? A Bíblia diz que só podemos amar porque Ele nos amou primeiro. E na semana que vem nós vamos falar sobre a aceitação saudável dos outros. E eu já te falo que vai ser tenso. Se você quer mudança, está convidado para a próxima segunda participar aqui da live. Se você conhece alguém que não teme o confronto, mas que busca o crescimento, convida essa pessoa, marca ela aqui para ela assistir essa live. E na semana que vem nós estaremos juntos para falar sobre a aceitação dos outros. A tríade da aceitação de Deus, a nossa própria aceitação e a aceitação dos outros. E assim nós vamos terminando. Quero agradecer a todos que participaram, pastores, amigos queridos, líderes queridos, a Ana, Lucimar, deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Cristina, Sebastião. Pastor Marcelo, Sebastião, pastora Marilena, pastora Vanessa, Rosângela, Alain, Martim, pastora Martinha, Osias, pastora Gisele. Tem uma turma aqui que eu não consigo ver. Irmã Leila, Clarice, quem mais? Pastor Márcio, Tainá, Cristina, já falei, Iranilde. E essa turma toda que assistiu. Pastor Marcelo, falei. Na quarta-feira nós teremos nosso culto de oração, que é 19h30. É ao vivo e presencial. Na sexta-feira tem a escola bíblica, que é 20 horas. No domingo tem o culto pela manhã. E à noite presencial, 18h30. Aguardamos vocês. Participe aqui das nossas próximas lives. E Deus continue abençoando. Que o amor de Deus, as consolações do Espírito e a graça de Cristo seja sobre nossa vida, sobre nossa família, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida em que Ele prometeu estar conosco. Deus abençoe, uma ótima noite para você. Fiquem com Deus.